E aí, meu povo, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, não sei falar essa merda, mas seguimos por aqui firmes e fortes. Hoje nós vamos falar sobre introdução à linguagem C. Tá bom? Mas antes, vamos falar sobre um pensamento, um provérbio chinês, tá bom? Mais vale duas abelhas voando do que uma na mão. Com esse provérbio chinês muito profundo, iremos iniciar a nossa aula. Piadinha de 1,99. Mas vamos embora. O tema de hoje é importante, o tema de hoje é sério. A gente começa brincando para poder descontrair e fazer uma aula mais leve. Hoje a gente vai introduzir a linguagem C, conceitos essenciais, conceitos básicos. Aqui a aula de hoje não vai aprofundar, a aula de hoje não vai entrar em muitos pormenores. Hoje a gente vai passar uma estrutura básica essencial que é importante para que a gente parta para coisas mais profundas daqui a pouco. Então a nossa próxima aula, eu acredito que a gente já começa a entrar em coisas mais profundas, mas aqui é um conceito mais introdutório que a gente vai trabalhar dessa forma. Ok, então partimos do princípio do quê? Agora a gente vai entender, vai estudar, vai trabalhar a linguagem de programação chamada C. Uma linguagem muito usada, muito usada. E essa linguagem ela vem para realmente a gente poder codificar aplicações. A gente aprende nos primórdios, não tem em vídeo, mas vocês já sabem sobre isso, sobre Portugal, que é uma linguagem em pseudocódigo que a gente usava para poder referenciar um algoritmo, para criar alguma coisa no papel, no caderno mesmo. Quando a gente vem para a linguagem C, a gente cria aplicativos para computador e agora a gente vai usar uma linguagem de programação por meio disso. Então, a gente entende o seguinte: por meio de linguagem de programação, nós podemos utilizar um compilador que vai gerar um arquivo chamado arquivo-fonte, e a partir desse arquivo-fonte a gente tem um programa executável. E é esse programa executável aqui que a gente é um programa de computador. Então, antes de a gente entrar em qualquer coisa, a gente tem três definições importantes para ver aqui. Linguagem de programação. O que é uma linguagem de programação? É um método padronizado para expressar instruções para um computador. Essa é a definição de linguagem de programação. Tem uma outra definição que a gente chama de definição de programa. O que é um programa? O que é um programa? Um programa é uma coleção de instruções que descrevem uma tarefa a ser realizada pelo computador. E por fim a gente tem uma última definição que é uma definição de compilador. Tá? O que é um compilador? É o programa que traduz algoritmos em uma determinada linguagem de programação para um arquivo em linguagem de máquina. Ok, entendido esses conceitos, a gente pode partir para uma aplicaçãozinha muito simples, tá bom? Vou criar aqui no bloco de notas mesmo uma aplicação simples e te explicar alguns conceitos importantes. H. E aqui eu vou fazer o include do std.lib.h. Tá? O que essas duas coisas são?
Aqui nós temos duas bibliotecas. Aqui temos bibliotecas. O que é uma biblioteca? É um local em que se concentram vários códigos, vários arquivos, muitas coisas, tá? E essas duas bibliotecas, essa daqui, ela é a biblioteca padrão, não é a biblioteca principal, tá? Ela é a biblioteca padrão de C. Essa biblioteca, ela permite que você trabalhe com entrada e saída de dados. Perfeito. Essa segunda biblioteca, eu vou copiar e vou colar aqui em cima, que é mais rápido. Essa aqui é uma biblioteca de propósito geral. Aí aqui ela vai me permitir fazer o quê? Alocar memória, ela vai me permitir controlar os processos, ela também vai me permitir fazer conversões e etc. Então essas duas bibliotecas são importantes e essenciais, tá bom? Essa primeira aqui, a stdio, mais essencial, porque é com ela que a gente faz as entradas e as saídas de dados. Sem elas, a gente não faz praticamente nada. Não vai gerar erro, vai gerar aviso, tá bom? E essa de baixo aqui a gente não vai usar muito por enquanto, mas grave ela. Todas as suas aplicações precisam ter essas duas bibliotecas. A gente também tem outro negócio chamado função principal, tá? O que é a função principal? Esse nome aqui, int main, seguido desses dois parênteses, é o que nós chamamos de função principal, tá? O que a função principal é e por que ela é importante, tá? A função principal é a primeira coisa que é executada em C. Ou seja, você pode escrever várias linhas. Quando a gente se aprofundar mais, nos aprofundarmos, né? Se aprofundar foi forte, né? Nos aprofundarmos em linguagem C, a gente vai estudar um tópico chamado procedimento e outro tópico chamado função. Então você pode criar os seus procedimentos lá de boa, suas funções de boa, que quando você executar o código, independente de onde ela estiver, a primeira função que será executada é essa daqui, é a sua função principal. É dentro dela que o seu código principal vai ser executado. E essa função principal está presente em todos os programas criados em C. Grave isso, tá? Ou seja, a gente tem uma função principal onde todos os códigos importantes da minha função estarão, e eu preciso delimitar esses códigos, ou seja, eu preciso colocar um início, eu preciso colocar um fim, ou seja, delimitar. E eu vou delimitar com chaves, tá bom? Essas aqui são as chaves que delimitam o início. Aqui marca o início de um bloco de comandos. E aqui marca o final de um bloco de comandos. Que isso significa? Que os comandos precisam estar entre chaves sempre. Deixa eu só organizar isso daqui para ficar menos feio. Então, os blocos de comando ficam aqui dentro. Sempre grave isso e boa. Outra informação importante que você vai se deparar com ela quando você usar o seu compilador, você vai ver esse comando. Esse comando ele vai fazer o quê? Ele vai possibilitar uma parada para você visualizar os resultados.
Tá? Em versões mais antigas do Dev C++, que é o que a gente vai usar aqui, esse comando ele é essencial, é necessário. Em versões mais novas, por exemplo, a versão que eu uso no meu computador, não precisa, tá bom? Escrever isso daqui, mas saiba que existe. Por fim, e não menos importante, temos um negócio chamado return, tá? Vai estar dessa forma. Isso daqui é uma instrução de retorno, ou seja, ela indica o que está sendo retornado pela função, tá? A gente vai se aprofundar nisso também no momento. Então, só observe aqui da seguinte forma. Aqui eu tenho uma função principal chamada int_main, ou seja, é uma função de inteiros. Então, aqui eu estou retornando um número inteiro. Se você seguir nessa lógica, se a função principal for de outro tipo, o retorno também o será. Entenda isso, porque é extremamente importante que você grave essas informações. Seguindo, a gente vai ter uma outra coisinha importante, que é o que? C é Case Sensitive. O que é Case Sensitive? Quer dizer que o C ele é médium, ele vai lá e vai poder conversar com os mortos? Claro que não. Outra piada ruim, né? Meu Deus. Ele é Case Sensitive por quê? Porque junto, ele diferencia letras maiúsculas de letras minúsculas. Ou seja, para a linguagem C, isso daqui é diferente disso daqui. Ou seja, isso é uma coisa e isso é outra coisa. Para a linguagem C são coisas totalmente diferentes. Então, qual é o conselho para a vida? Anote no seu coração. Conselho para a vida. 2 pontos. Declare variáveis com letras minúsculas. Tá? Declare suas variáveis com letras minúsculas, que aí você evita a fadiga. Beleza? Dito esses conceitos essenciais, esses conceitos importantes, tá? O que é linguagem de programação? O que é um programa? O que é um compilador? Falamos das bibliotecas, 2 bibliotecas importantes. Falamos da função principal, falamos do bloco de início, do bloco de final de um comando, o system pause e o return. Falamos que C é case sensitive. Pronto. Dito isso, podemos entrar em outros conceitos essenciais, que são conceitos de variáveis e constantes, tá? O que essas duas coisas são ou fazem? Tanto variável quanto constante, nós utilizamos para reservar espaço na memória. Ou seja, você tem uma memória lá, seja ela qual for. Quando você declara uma variável, ela vai lá dentro do seu computador e fala: nesse pedacinho aqui, eu estou reservando para essa variável aqui. Tá? Então, neste espaço que é reservado, são armazenados os valores que serão executados pelo programa. Beleza? Perfeito. Qual a diferença básica de variável para constante? Variável permite a mudança de valor durante a execução do programa. Uma constante não permite a mudança de valor durante a execução
execução do programa. Durante. Não sabe escrever não, meu filho? Durante. Pronto, lindo, perfeito. Então, lembre o seguinte, variável varia, constante não varia. Lembra da constante daquele cabeça dura, aquele cara chato que, ou aquela mulher chata que põe uma coisa na cabeça e não muda nunca? A variável é alguém mais maleável, mais de boa. Não, vou mudar, mudei, sou diferente, fui transformado. Constante é a cabeça dura que não transforma. Então, entendido que variável é constante, nós utilizamos para reservar espaço na memória, em que armazenamos esses valores, que a variável permite mudança de valor, a constante não permite mudança de valor. Chegamos no seguinte: regras para declaração de variáveis. Uau! Então quer dizer que não é bagunçado? Existem regras? Sim, existem regras e essas regras devem ser seguidas à risca, tá? Qual é a regra? Segue da seguinte forma: tipo de dado, que a gente vai ver daqui a pouquinho, seguido do nome da variável. Tudo bem? A gente tem que gravar essa daqui. É o tipo do dado, que a gente vai ver daqui a pouco quais são, e o nome da variável, que também tem algumas regras específicas, tá? Vamos começar falando de tipo de dado. Em C, a gente tem basicamente 3 tipos de dado. Tipo char, tipo int, é tudo minúsculo, tá bom? Lembre-se disso. E tipo float, ok? O tipo char, ele armazena caractere alfanumérico. O que isso quer dizer? Caractere alfanumérico significa que ele pode usar tanto letras quanto números, tá? Tem um detalhe importante. Sempre que for um valor do tipo char, ele precisa estar entre aspas, seja aspas duplas, seja aspas simples, mas eles precisam estar entre aspas sempre. Grave isso, tá? Quando você declara uma variável do tipo char, ele reserva 1 byte de espaço de memória. Então, a variável char, ela é para armazenar caractere alfanumérico e reserva 1 byte de memória. O tipo inteiro, ou tipo int, armazena números inteiros, sejam eles positivos ou negativos, tá? Quando você declara uma variável do tipo inteiro, ela reserva 2 bytes de memória. Lembrando que 1 byte são 8 bits, ok? E uma variável do tipo float armazena números reais, números com ponto flutuante. O que é ponto flutuante? É aquele númerozinho que tem casas decimais, tá bom? Então vou usar um exemplo daqui a pouco. Então, as variáveis do tipo float reservam 4 bytes de espaço. Então você vê que vai aumentando a quantidade de espaço. Nunca reserve espaço desnecessário nas suas declarações, nos seus programas. Beleza? Então, um exemplo de cada um aqui para a gente passar. Exemplo, aí eu vou declarar uma variável do tipo char. Deixa eu subir isso daqui. Uma variável do tipo char pode ser, vou escrever com o meu nome, char nome recebe Heitor, ponto e vírgula. Tá, esse daqui, que a gente vai ver daqui a pouco, é um operador de atribuição, tá? Eu estou atribuindo o valor Heitor à variável nome, que é do tipo char, beleza?
Se a gente declarar uma variável do tipo int, eu posso declarar assim, int num recebe 35. Ou seja, estou atribuindo à variável num o valor 35. E quando eu declaro do tipo float, eu posso fazer o quê? Float salário. Não, vou colocar float altura. Recebe 1,91. Tá? Veja que o que separa a parte inteira da parte decimal é um ponto, tá? A gente está acostumado com vírgula, mas é ponto. É 1,91. Então, a variável altura está recebendo o valor 1,91. Perfeito. Dito isso, podemos partir para quê? Regras para declarar nomes para variável. Tá? Quais são as regras? Isso daqui tem que ser levado dentro do seu coração. Então, vou até escrever um recadinho. Para gravar no seu coração. S2. Lindo! Qual é a primeira regra? É proibido começar por número. Comece sempre usando uma letra. Lembre-se disso, tá? Então aqui eu vou usar de exemplo o seguinte: o que é que pode? Eu posso fazer assim, eu posso fazer assim, eu posso fazer assim, mas eu não posso fazer assim. Eu não posso fazer assim. Eu não posso fazer assim. Então, comece sempre usando uma letra, nunca usando um número. Tem outra proibição? Claro que tem. É proibido usar caracteres especiais. Quais são esses caracteres especiais? Eu não posso usar aspas, eu não posso usar vírgula, eu não posso usar parêntese, eu não posso usar o sinal de divisão, eu não posso usar multiplicação, eu não posso usar ponto e vírgula, eu não posso usar mais. Nenhuma dessas não podem ser usadas. Tem outra proibição? É proibido deixar espaços em branco. Tá? Na sua declaração de variável, você não pode fazer assim. Você não pode fazer assim, tá? Não pode ficar espaço em branco. Assim como não pode ter espaço em branco, é proibido, não tem crase, não é? É proibido usar hífen. 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 Ao invés disso, use underline. Lindo, maravilhoso, perfeito. Beleza? São essas as proibições, tá? O que não pode? Não pode começar por número, não pode usar caractere especial, não pode deixar espaço em branco, não pode usar hífen. Perfeito? Agora, dica de boa prática. Utilize nomes nas variáveis que sejam sugestivos. Sugestivos é com G. Isso. Por exemplo, estou lá trabalhando com salário. Aí eu vou declarar float. Eu trabalho com salário. Eu vou declarar float chuchu com melão. Não faz sentido algum. Eu vou bater o olho nisso e não vou saber nem o que está acontecendo. Se eu estou trabalhando com salário, vou usar salário. Se eu estou trabalhando com média, vou declarar uma variável chamada média. Se eu estou trabalhando com número, eu vou declarar a variável chamada num ou chamada número. Se eu estou trabalhando com nome, eu vou chamar uma variável de nome, tá? Enfim,
use sempre variáveis que são sugestivas, que você vai usar e são essenciais e farão com que você se lembre. Visto isso, a gente vai ver agora o que? Comandos de saída de dados, o famoso printf. Perfeito? O que é um comando de saída de dados? Um comando de saída de dados é aquele que retira informação do computador. Como assim retira, então? Retira, a gente pode chamar de enviar uma informação na tela. Coloca na tela. Pá! Quando a gente fala de retirar informação do computador, a gente pode usar uma impressora como exemplo, uma caixa de som, qualquer coisa que mande uma informação para fora. Tá? Então, o comando printf ele vai te permitir ver suas impressões na tela. Olha que lindo! E a pergunta que surge é: como ele identifica o formato da impressão? O que é formato da impressão? Se ela vai ser do tipo inteiro, se ela vai ser do tipo char, se ela vai ser do tipo float. Então, para identificar o formato da impressão, ele vai utiliza um símbolo de porcentagem seguido de uma letra, que a gente vai ver abaixo. Então, é o símbolo de porcentagem seguido de uma letra. Quando ele quiser imprimir um caractere, ele vai usar o tipo %C. %C é usado quando queremos exibir apenas um caractere. Grava isso, tá? Um caractere é literalmente um. Se for 2 caracteres, já sai de %C e entra no %S. Ok? Então, quando queremos exibir uma cadeia de caracteres. Pô, eu quero escrever meu nome, o que eu vou usar? %S. Tá? Daqui a pouco eu vou construir um exemplo com tudo isso que eu estou falando. Pô, mas eu quero mexer com o número real, o que eu vou usar? %F. Quando queremos exibir número com ponto flutuante. E quando eu quero imprimir número inteiro, eu posso usar %D ou posso usar %I. Então, quando queremos exibir números inteiros. Ok, entendido? Então, aqui a gente tem tipo char. Aqui nós temos tipo char. Aqui nós temos tipo float. E aqui nós temos tipo int. Tá, mas eu vou só alterar a ordem aqui para ficar bonitinho. Tá bom? Mas isso aqui não influencia em nada, só para ficar bonitinho, tá? Tipo char %C, tipo char %S. %C quando a gente quer exibir um caractere, %S quando queremos exibir uma cadeia de caracteres. Ok? Não temos mais nada que falar sobre comandos de saída. Agora a gente vai falar dos comandos de entrada. Comandos de entrada de dados. É o famoso scanf. Beleza, tio? Vamos lá. O que é um comando de entrada de dados? É o que permite enviar informações para dentro do computador. É quem vai armazenar o valor na variável. Beleza? Assim como os comandos de saída, os comandos de entrada, ou seja, assim como o printf, o scanf também utiliza código de formatação. E é da mesma forma. Fato é que eu vou copiar e colar. Então, o que acontece? Quando eu quero, aí aqui eu só vou mudar, quando queremos armazenar
apenas um caractere. Quando queremos, usamos o %C. Quando quisermos armazenar uma cadeia de caracteres, %S. Quando quisermos exibir ou armazenar números inteiros, %D ou %I. E quando quisermos armazenar números com ponto flutuante, vamos usar %F. Beleza? Daqui a pouco um exemplo completinho disso daqui. Antes, vamos falar de mais um tema, que são os comentários, tá? Quando é que vamos usar comentários? Usamos comentários quando dois pontos. Pá. Precisamos lembrar do código. Faz de conta que você criou um código 10 dias atrás e hoje você reabriu esse código e ele não tem mais nada. Você precisa lembrar o que ele faz. Você vai fazer o quê? Você vai adivinhar? Não vai, né? Você vai usar o quê? Um comentário. Então, quando precisamos lembrar do código, tá? O comentário ele informa o que aquela parte do código faz. Ponto. Se outra pessoa que não é você estiver pegar o seu código programado, ele vai saber exatamente o que fazer. Então, o comentário ele é usado para isso. Outra coisa, o comentário pode ser usado em qualquer lugar do programa e use-o sem parcimônia. Uma nova palavra para o seu vocabulário, tá? Parcimônia é moderação. Então use sem moderação, use mesmo, para deixar bem claro. Tá? Temos dois tipos de comentário. Dois tipos de comentário. Temos o comentário de linha. Ele é usado para quê? Usado para comentar uma linha. Olha que legal. E o que usamos aqui? A gente vai usar barra, barra. E a gente tem os comentários de bloco. Usado para comentar um bloco de comandos. Qual é o símbolo utilizado aqui? Barra, asterisco, asterisco, barra. Então, nesse primeiro caso aqui, tudo que estiver na frente disso é comentário. E aqui no segundo caso, tudo que estiver entre isso e isso, ou seja, entre o primeiro barra asterisco e o último barra asterisco barra, será considerado comentário. O que isso significa? Que o compilador vai recusar isso daí. Tranquilo? Suave? Seguimos aqui para o nosso último assunto nessa manhã. Nessa manhã não, eu não sei que hora você vai assistir essa aula. Eu estou gravando ela de manhã, mas você pode assistir de tarde, de noite, de madrugada. Então, no horário que você está assistindo, é o último assunto dessa aula. Operadores. Operadores. E aqui eu não estou falando dos médicos cirurgiões, mas estou falando do que a gente vai utilizar para fazer operações. Temos operadores aritméticos, que são usados para quê? Para representar operações matemáticas. Meu Deus, sabe escrever matemática não, meu filho? Sabe não? Operações matemáticas. Quem são eles? Adição, subtração, multiplicação, divisão, resto de divisão, decremento unário e incremento
unário. Esses aqui de cima, adição, subtração, multiplicação, divisão, não necessita de falar, né? O resto de divisão cabe um comentário sim. O que é resto de divisão? Vou ser bem simples aqui nessa explicação. Resto de divisão é o que eu vou usar para determinar se um número é positivo ou se um número é negativo. Basicamente isso, tá? A gente pode usar para várias outras coisas. Se eu fizer uma divisão qualquer e o resto dessa divisão resultar zero, quer dizer que esse número é par. Se eu fizer uma divisão e o resto dessa divisão for 1, quer dizer que esse número é ímpar, tá bom? Então, quando você for usar resto de divisão, você vai usar para isso. Decremento unário, ele retira uma unidade do número, tá? Se o número é 2 e eu uso decremento unário, quer dizer que ele vai passar a valer 1, tá bom? Decremento unário, eu vou usar uma variável aleatória chamada x e usar assim. X menos menos, quer dizer, tira uma unidade da variável x. Isso daqui é o mesmo que x é igual a x menos 1. Só que isso aqui é uma forma mais rápida de expressar. Se no operador de decremento unário a gente retira 1, no incremento a gente acrescenta uma unidade ao número qualquer. Então vai ser x mais mais, ou seja, se o número vale 2, agora ele vai passar a valer 3. E x mais mais é o mesmo que x mais 1. Tranquilo, são esses os operadores aritméticos, tá? A gente também tem operadores lógicos. Quais são eles? É o e, ou 2es comercial, que representa o e, tá? Esse treco aqui que eu não sei o nome, representa o ou, e a exclamação, que representa o não, tá bom? Em momento oportuno a gente fala, mas a gente viu isso lá em raciocínio lógico, tá? Aqui vai ser no e, vai ser verdade quando ambas as operações forem verdade, em qualquer caso será falso. O ou vai ser falso quando ambas forem falsas, em qualquer caso será verdadeiro. E o não inverte o valor lógico da operação. Se é verdadeiro, ele transforma em falso, se é falso, ele transforma em verdadeiro. E por fim, temos os operadores relacionais. Ok? Quais são eles? A gente tem esse, que é o dois sinais de iguais, significa igual a. Deixa eu subir mais um pouco aqui para falar. A gente também tem o quê? Esse, que significa o quê? Maior que. Temos também esse, que significa menor que. Temos esse, que é maior ou igual a. Temos esse, que é menor ou igual a. E temos o último, que significa diferente de, tá? Isso daqui são só setinhas, tá? Para indicar o que é. O símbolo é apenas esse daqui. Ok. Dito tudo isso, vou construir um pequeno exemplo explicando tudo o que vai acontecer. Então, esse exemplo eu vou fazer aqui no bloco de notas mesmo. Então, a gente começa fazendo o quê? Inserindo as bibliotecas. std e o ponto h. Inserimos as bibliotecas, podemos inserir a outra também, tá bom? std lib.h. Lembre-se disso, se eu quero incluir alguma coisa, eu vou usar esse comando, #include. Beleza, coloquei as bibliotecas, agora eu preciso da função principal. Declarei a função principal, vou abrir o bloco de comandos, tá bom? Então eu estou abrindo aqui, então quer dizer que a partir de agora eu tenho um bloco de comandos dentro da função principal. Vou declarar 3 variáveis, uma do tipo char, chamada nome, uma do tipo inteiro, chamada idade, e uma do tipo float, do tipo real, chamada altura. Beleza? Então eu tenho uma variável do tipo char, nome, que vai ocupar um espaço de memória, 1 byte de memória, do tipo inteiro, chamada idade, que vai ocupar 2 bytes de memória,
e float, a altura do tipo float ou real, que vai ocupar 4 espaços de memória. Vou atribuir um valor, na verdade, vou atribuir um valor à variável nome. Nome recebe Heitor, ponto. Para as variáveis do tipo inteiro e do tipo float, eu vou pedir para o usuário participar. Vou usar os comandos de saída e os comandos de entrada. Então, eu quero informar o usuário, pedir ele para escrever alguma coisa. Então, eu vou mandar uma informação para a tela, ou seja, printf. O que eu vou escrever aqui? Insira sua idade. Então, quando eu quero a participação do usuário, que eu quero mostrar uma coisa na tela, por exemplo, vou escrever printf. E vou escrever entre parênteses o que eu quero. Então, o que precisa ser impresso na tela tem que estar entre aspas, tá bom? Insira sua idade. Isso daqui vai ser colocado na tela para o usuário ver. Beleza, o usuário vai digitar isso. E eu preciso informar, enviar essa informação para o computador. Então, eu vou usar o scanf, tá bom? Então, o scanf vai funcionar da seguinte forma. Entre parênteses, eu vou colocar o tipo de dado que eu vou reservar, ou seja, como idade é do tipo inteiro, eu vou armazenar uma variável do tipo inteiro, %d. Isso precisa estar entre aspas, tá bom? Após as aspas, eu coloco uma vírgula e informo o seguinte: qual a variável que eu vou armazenar? Idade. Então, vou usar o e-comercial, que me diz o seguinte: eu vou armazenar isso no endereço de memória, que está a variável idade. Fecho parêntese, ponto e vírgula. Vou fazer o mesmo processo para a altura, tá bom? Vou só copiar e colar aqui para a gente ganhar tempo. É o mesmo processo para a altura. Insira sua altura. O scanf vai armazenar, aqui é aqui é float, então é %f. Eu vou armazenar quem? Eu vou armazenar o valor que o usuário digitar em altura. Então aqui eu atribuí o nome do usuário, estou pedindo para ele informar a idade, estou armazenando essa idade na variável idade, e aqui eu estou pedindo para inserir a altura e armazenando esse valor na variável altura. Então, deixe eu só comentar o código aqui para você. Então, declaração de uma variável do tipo char. Vou usar o comentário em todas as linhas, tá bom? Aqui é do tipo int, aqui é do tipo float. Tá vendo que eu usei barra barra porque é uma linha só e eu não preciso comentar mais nada. Aqui eu estou atribuindo um valor para a variável nome. Aqui eu estou pedindo a participação do usuário. Então, vou fazer aqui, ó, vou comentar pedindo a participação do usuário. O valor, insira sua idade, aparece na tela. Aqui eu vou armazenar o valor que foi inserido na variável idade na memória. No exemplo de baixo, no segundo printf, acontece praticamente a mesma coisa, só que ao invés de ser insira sua idade, vai ser o quê? Insira sua altura. E o que acontece aqui é a mesma coisa, tá? Armazenar o valor na variável altura. Feito isso, podemos imprimir, tá? Deixa eu só declarar mais um aqui, um exemplo. Char sexo, para definir o sexo do usuário, para vocês verem em ação as duas formas do tipo char, tá bom? Então aqui agora eu vou começar a imprimir os valores.
começaremos a imprimir os valores acima. Ou seja, vou mandar a informação para a tela. Se eu quero mandar a informação para a tela, printf. Eu quero imprimir primeiro o nome, tá? Vou só adicionar aqui um valor. Sexo recebe M, que eu vou de masculino, tá bom? Então, printf, eu vou imprimir a variável nome. Como a variável nome é do tipo char e é uma cadeia de caracteres, eu vou usar o quê? %s. Ponho uma vírgula, qual variável que eu vou imprimir? Ok, nome, muito bem. Em seguida, eu posso até acrescentar um texto aqui, tá bom? Da seguinte forma. Olá. Esse olá aparece e onde está %s vai aparecer o nome que está lá em cima. Vou fazer outro printf, só que antes eu preciso pular uma linha, tá? Barra n pula uma linha. Vou preencher o printf do sexo, tá? Só vou colocar %c, porque o sexo é só um caractere, então %c eu quero imprimir a variável sexo. Vou pular também uma linha, para não ficar embolado. Agora eu vou imprimir na tela, como eu quero imprimir na tela, eu vou usar printf e vou imprimir a idade. Olá, sua idade é %d, ou seja, por que %d? Porque é do tipo inteiro. E fecho o parênteses, fecho aspas, ponho uma vírgula e eu quero imprimir quem? Idade. Então aqui onde está %d vai entrar o valor que a pessoa inserir aqui. E por fim, printf, sua altura é %f, tá? Fecha, vírgula, e eu quero imprimir a altura. Ok? Como eu não tenho mais nada para imprimir, vou colocar return 0, ponto e vírgula, e vou fechar o bloco de comandos. Então esse é um exemplo, tá? Tenta entender o exemplo com tudo que a gente viu acima. Pega esse exemplo, analisa com calma, porque a partir da próxima aula a gente vai começar a ver os comandos de estruturas de seleção. A gente vai ver if, else if, e a gente vai ver o switch. Depois a gente vai ver estruturas de repetição, while, do while, for, e a gente vai aprofundando aos poucos o conteúdo. Tá bom? Por hoje a gente para por aqui. Entenda o código, se ficar qualquer dúvida, me deixa nos comentários, manda mensagem. Então, já clica aqui para curtir esse negócio, clica no pinguelinho de assinar e tamo junto, viu? Beijo no seu coração, ficamos por aqui. Fala!